Nos seres humanos, o espírito apenas se obscurece pelas ambições terrenas, que se agarram a ele como escórias e o arrastam para baixo. Os pensamentos são atos de vontade, onde repousa a força do espírito. O ser humano tem o poder de decidir entre o bem e o mal, direcionando essa força conforme sua escolha. Nisso reside sua responsabilidade, pois a recompensa ou o castigo hão de vir, já que as consequências dos pensamentos retornam pela infalível lei da reciprocidade, inexorável, incorruptível e justa. Não se diz o mesmo sobre Deus? Mesmo que muitos hoje rejeitem a divindade, isso não muda os fatos. Basta suprimirem a palavra Deus e se aprofundarem na ciência para encontrarem exatamente o mesmo, apenas com outras palavras. Não é ridículo discutir sobre isso? Ninguém está acima das leis da natureza, e ninguém pode agir contra elas. Deus é a força que as impulsiona, a força invisível, mas visível em seus efeitos, em tudo o que vive em si, nos animais, nas árvores, flores, até em uma folha que rompe seu invólucro para alcançar a luz. É cegueira opor-se a essa força, quando até os negadores reconhecem sua existência. Por que não a chamam de Deus? Orgulho? Ou vergonha por terem negado por tanto tempo algo que sempre sentiram existir? Talvez seja porque, ao longo da história, foram apresentadas ao ser humano imagens distorcidas da divindade, que não se sustentam à luz de uma reflexão sincera. Tentar moldar Deus numa figura, num quadro, é diminuir sua imensidão. Cada ser humano traz em si um pressentimento de Deus e se revolta contra qualquer limitação imposta a essa força que o criou. Muitos dogmas contribuíram para afastar os que, em seus conflitos, tentaram superar limites, por vezes até contra a certeza que carregavam dentro de si. Mas a hora do despertar espiritual se aproxima, o tempo em que se compreenderão corretamente as palavras do Salvador e sua grandiosa obra. Cristo trouxe a libertação das trevas ao mostrar, como homem, o caminho para a verdade e para as alturas luminosas, selando com seu sangue, na cruz, a força da sua convicção. A verdade é eterna. O que foi, ainda é, e continuará sendo por milênios. Por isso, aprendei a conhecer as leis que se encontram no grande livro de toda a criação. Submeter-se a elas significa amar a Deus, pois com isso não provocarás nenhuma dissonância na harmonia, mas sim concorrerás para que os acordes vibrantes atinjam amplitude total. Quer digas: submeto-me voluntariamente às leis vigentes da natureza, porque elas são em meu benefício, ou quer digas: submeto-me à vontade de Deus, que se revela nas leis da natureza, ou na força inconcebível que impulsiona as leis da natureza. Ocorre alguma diferença na atuação delas? A força aí está, e tu a reconheces. Tens deveras que reconhecê-la, já que não te resta outra alternativa tão logo reflitas um pouco. E com isso reconheces teu Deus, o Criador. E essa força atua em ti até mesmo quando pensas. Por conseguinte, não a degrades, servindo-te dela para o mal. Pelo contrário, pensa apenas em função do bem. Nunca te esqueças, quando crias pensamentos, utilizas força divina, com a qual podes alcançar deveras o que há de mais límpido e excelso. Procura jamais deixar de atentar que todas as consequências do teu pensar recaem sempre sobre ti, segundo a força, o tamanho e amplitude dos efeitos dos pensamentos, tanto no bem como no mal. E como o pensamento é espiritual, assim retornam consequências de maneira espiritual. Encontrar-te-ão, portanto, seja lá como for, ou aqui na terra, ou então no espiritual, depois de teu falecimento. Por serem espirituais, também não são ligadas à matéria. Disso resulta que a decomposição do corpo não revoga o resgate devido. A retroação como consequência de retorno ocorrerá na certa, mais cedo ou mais tarde, aqui ou acolá. A ligação espiritual permanece firme em todas as tuas obras, pois também as obras materiais terrenas possuem sim origem espiritual através dos pensamentos que as geraram.
e permanecem, mesmo que tudo o que é terreno tenha desaparecido. Por isso, há veracidade na expressão: as tuas obras te aguardam, enquanto a prestação de contas não se der pela ação de retorno. Caso, por ocasião de uma dessas ações retroativas, ainda estejas aqui na terra, ou aqui tenhas voltado, assim efetiva-se então a força das consequências do espiritual, de acordo com a espécie, para o bem ou para o mal, através das circunstâncias, no teu ambiente ou em ti mesmo diretamente, em teu corpo. Aqui seja mais uma vez indicado especialmente o seguinte: a verdadeira vida se processa no espiritual, e essa não conhece nem tempo nem espaço, logo também qualquer separação. Situa-se acima dos conceitos terrenos. Por essa razão, as consequências te encontrarão onde estiveres, no tempo em que, devido às leis eternas, os efeitos retornam ao ponto inicial. Nada se perde, tudo volta, com toda a certeza. Isso soluciona também a pergunta, já tantas vezes apresentada, de como acontece que pessoas visivelmente boas, às vezes têm de sofrer tanto na vida terrena, e de tal forma, que é visto como injustiça. Trata-se de resgates que têm de atingi-las. Conheces agora a resposta a essa pergunta. É que teu corpo ocasional não desempenha nisso nenhum papel. Teu corpo não significa bem tu próprio, não é o teu eu completo, e sim um instrumento que escolheste ou que tiveste de tomar segundo as leis respectivas da vida espiritual, as quais poderás chamar também leis cósmicas, caso assim te pareça mais compreensível. A respectiva vida terrena é somente um curto espaço da tua existência real. Um pensamento arrasador, se não houvesse nenhuma saída, nenhum poder que se contrapusesse protetoramente. Quantos não deveriam desanimar ao despertarem para o espiritual e desejariam, de preferência, que o sono da rotina continuasse? Eles não sabem, pois, o que os aguarda e o que ainda os atingirá de outrora pela ação de retorno. Ou, como dizem os seres humanos, o que eles ainda têm de reparar. Contudo, não tenhas receio. Com o despertar te será mostrado também, na sábia disposição da grande criação, um caminho através daquela força da boa vontade, a que já me referi detidamente e que atenua os perigos do karma que se desencadeia ou os afasta totalmente para o lado. Também isso o Espírito do Pai depôs na tua mão. A força da boa vontade forma à tua volta um círculo capaz de destruir a ação nociva do mal ou atenuá-la bastante, da mesma forma que a camada de ar protege o globo terrestre. Contudo, a força da boa vontade, essa proteção eficaz, aumentará e se consolidará através do poder do silêncio. Por isso, a vós que procurais, chamo mais uma vez e insistentemente a atenção. Conservai puro o foco dos vossos pensamentos, e praticai antes de mais nada o grande poder do silêncio, se é que quereis ascender. O Pai já depositou em vós a força para tudo. Precisais apenas utilizá-la.